Opa, gente, estamos de volta. E estamos de volta com o nosso programa Leitura de Arquiteto e com uma HQ, uma história em quadrinho muito especial. A gente vai falar hoje sobre essa HQ aqui, ó, Silvestre, do Wagner William. É uma HQ desenhada e escrita pelo Wagner, mas é uma HQ produzida aqui pelo Wagner, desenhada por ele, escrita por ele e publicada pela Dark Side Books, tá? Isso aqui ela vem com uma jaqueta, né, uma capinha, e a capa, e ela tem praticamente duas capas, né? Uma capa onde tem um nome, que é a quarta capa, não é na capa de leitura, na capa que abre a leitura, mas a capa de leitura é essa aqui, ó, tá? Que não tem nada, só essa figura. E a história em si é uma história interessante pelo seguinte, primeiramente, que ela é uma bela de uma obra aberta, né? Citando aqui o Umberto Eco, onde você tem várias possibilidades de interpretações possíveis, né, para essa obra, para o conteúdo dela, porque ela quer explicar, que o Wagner quer exprimir aqui, o que ele quer apresentar nessa obra. Ela não é uma obra de fácil leitura, é uma obra que fala de coisas que você precisa ter um conhecimento, algum certo conhecimento prévio, mas ao mesmo tempo é uma obra que flui na sua leitura. A própria leitura, a própria escrita do Wagner, a forma que ele escreve e desenha seus quadrinhos, é muito diferente do padrão, do convencional de um quadrinho que você vai comprar numa banca, né, com os quadros recortados, com os quadrinhos recortados, com as sarjetas. Não. Cada página dele é praticamente um painel. É um grande painel pintado. E as letras, elas fluem com o desenho, né? Fluem tanto que elas respondem ao desenho, o desenho responde a ela. É interessante que na hora que ele está escrevendo, algumas letras também dançam junto com o próprio desenho, com a própria história que está sendo contada naquele quadro, ou naquela página, né? Deixa eu mostrar algumas páginas aqui, pra vocês verem, né, a força do desenho do Wagner. Ele mistura várias técnicas, tá? Pintura com óxido de ferro, como ele mesmo diz, com lápis, com canetas e tudo mais, né? É uma pintura que parece ser uma aquarela, mas é uma tinta mais diluída, né? Às vezes lembra também um guache, né? O texto é um texto que anda, que às vezes é uma página inteira, né, com um texto escrito, às vezes os diálogos estão sobre a página, ou entre a página, ou entre os quadros, né? Mas o que é essa história? É uma história surreal, fantástica, digamos assim, a gente pode dizer assim, de um senhor, de um caçador, né, numa floresta qualquer, de qualquer parte do mundo. Lembra vagamente um caçador americano, numa floresta americana, mas sinceramente pode ser em qualquer lugar do mundo, tá? Muito por conta do conteúdo aqui da história. Que mora sozinho, praticamente um ermitão, que vai caçar e não está dando muita sorte na sua caça, né? A própria caça ri da cara dele, ele não consegue mais caçar, não consegue mais atirar com a mesma precisão que ele tinha anos atrás. E assim ele passa uma noite na floresta, e quando ele volta para sua cabana, que ele mora sozinho, porque sua esposa morreu faz alguns anos, né, faz um bom tempo, não fica muito claro por que ela morreu, né, fica no ar assim, né, e no momento ali, quando ele chega, ele vai preparar algo para comer, e esse algo para comer é uma torta de migalhas, de restos, que a esposa dele ensinou ele a fazer, né. Só que essa torta, na hora que ele prepara, ele começa a lembrar de como a esposa preparava a torta. Nesse momento de assar a torta, a história dá um pulo, dá um salto. Ela deixa de ser algo assim, é uma história que conta, né, a própria vivência desse caçador, e começa a ter o seu lado fantástico. Porque a torta começa a atrair um monte de seres mágicos, seres divinos, divindades, deidades, espíritos da mata, espíritos da floresta, de várias culturas e mitologias diferentes.
Bom, a partir de agora, eu vou deixar claro aqui que eu vou começar a falar e vou ter que falar alguns spoilers. Vou ter que dar spoilers na história. Porque se eu não falar esses spoilers, eu não consigo desenvolver o tema desse vídeo. Então, quem que não quiser assistir, para aqui, vai embora, agradeço, mas eu tenho que continuar e contar a história toda. Senão não tem sentido o que eu vou falar. Nesse momento, de que ele está cozinhando ou assando, na verdade, assando a sua torta, vários espíritos começam a serem atraídos pelo cheiro da torta. Então são espíritos da mata, espíritos de várias culturas, como eu falei, de várias culturas diferentes. É uma mistureba literal de deidades, de mitologia, de culturas totalmente diversas. Você tem mitologia nórdica, você tem mitologia iorubá, você tem mitologia indígena, você tem mitologias que eu sinceramente eu não consegui identificar. Não deu, eu não consegui. Você teria que se aprofundar em cada ser que aparece aqui na história, né? Então a casa, a pequena cabana dele começa a ficar cheia, né, de espíritos, de seres sagrados ou divinos ou mágicos, né? Mitos da história, mitos que contam que foram criados pela humanidade para tentar responder ao seu desconhecimento sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, né? O que hoje nós temos a ciência para explicar isso, antes você tinha consciente coletivo. A criação humana de seres mágicos para poder entender aquela natureza que o cercava, né? E os fenômenos dessa natureza, né? O sol, a lua, os ventos, os regimes de chuva, o fim e o começo, né? E quando esses espíritos chegam, começa ali um diálogo deles com esse senhor, caçador, né? Eles primeiramente estranham que um ser humano, né, que eles dizem que ele é diferente, né, dos outros seres humanos que eles conheceram, começa a dialogar com eles, começa a ter ali uma conversa, né, entre esses seres, né? Isso vai se desenvolvendo, cada vez mais vai chegando mais seres, mais seres, mais seres. Você tem que uma mistureba como eu falei, de seres mágicos diversos. Você vai ter o Curupira, você vai ter a mula sem cabeça, você vai ter até a Cuca aparece, mas com vários, junto com seres de outras mitologias, né? Então o Wagner faz essa mistureba de mitos, mitos religiosos, a gente pode chamar assim, né? Numa mesma história. E todos atraídos por uma torta de resto de comida, né? Que é cheirosa, eles estão ali só esperando aquela torta ser terminada para poder saborear ela, enquanto vocês estão lá bebericando, conversando, falando de coisas mundanas até, e esse lado mundano dos mitos começa a se exacerbar, ao ponto de se atracarem um ao outro, né? E aí toda aquela áurea sagrada ou mitológica começa a se perder, a sumir nesse embate deles, esses conflitos. Isso acaba depois virando uma orgia, né? E depois também essa orgia tem ali um sacrifício de um desses seres entre eles, né? Que começa a comer a carne dele, né? E ao mesmo tempo aparece ali um orixá, se eu não me engano, posso estar enganado, se eu estiver errado que o Wagner aqui me corrija, ou quem leu aqui também me corrija, que fala pro caçador, né, que ela sabe muito bem como que a esposa dele morreu, que foi um acidente. E nessa hora, exatamente nessa hora, o caçador começa a perder a cabeça. Então tudo aquilo que estava vendo ali acontecer, aquela transformação daqueles seres mitológicos em seres que não tem sentido nenhum mais, que só falam de besteiras, coisas profanas, ou coisas que não tem mais significado, né, se transforma em violência. E a violência dele é matar esses mitos. Ele pega uma espingarda e começa a matar, uma espingarda, depois também um machado, e começa a matar um por um, né, sem deixar nenhum salvo. Salva um no final, né, um que tem até uma aparência de um Loki,
na história ele parece ali um demônio, que também é muito mal visto entre as outras deidades, mas também lembra um Loki, né, da cultura viking, né, da cultura do norte da Europa, que ele meio que parece que se salva no final. Ele consegue, toma um tiro, mas mesmo assim ele se salva e parte, né? E no final, depois desse massacre desses mitos, né, o próprio caçador, depois de um tempo, aparece morto, né? Então eu acabei contando a história toda do quadrinho para poder explicar o que eu estou falando aqui, do que pelo menos o que eu consegui ler ou entender. Essa HQ do Wagner William foi escrita em 2019, né? Foi premiada em 2020 ganhou um prêmio Jabuti de literatura, né, da área de quadrinhos. Também ganhou um HQ Mix, que é um prêmio importante, né? Todo ano há uma premiação de HQs nacionais e internacionais aqui no Brasil. O que eu entendi da HQ, principalmente por conta da época que ele foi escrito, 2019, escrita e publicada em 2019, é que o Wagner estava aqui tentando, né, dar uma resposta a essa retomada, ou não uma resposta, mas uma crítica, né, uma crítica a essa retomada de um termo do mito, da mitologia, dada a uma pessoa, a nosso atual presidente, que até hoje é tratado como mito, né? Como é que essa palavra caiu caiu na boca das pessoas de uma forma sem conteúdo, sem significado, sem entender literalmente o significado dela, a origem histórica, religiosa, sagrada, o que for, dessa palavra, e ela foi simplesmente jogada ao vento, né? E absorvido, como várias outras palavras foram absorvidas por essa turba que tomou conta do poder no Brasil, né? E que está desconstruindo até a própria linguagem nossa. Então, o que me parece na leitura do Wagner, lendo aqui a HQ do Wagner, né, a HQ Silvestre do Wagner, é que ele apresenta essa possibilidade de acabar, matar os mitos, né? Estamos vivendo numa sociedade de pelo menos, né, 100 anos aqui de avanço tecnológico da ciência, né? E essa volta a essa palavra do mito, o mito personificado, né, traz consigo também toda uma carga pesada de coisas ruins, né, que transparecem aqui nos personagens do Wagner, né, nessas mitologias que tinham ali um significado histórico, cada uma que dizia que representava: eu fazia a primavera acontecer, eu sou a que fazia as chuvas acontecerem também, eu sou a força dos rios, só que no final, né, eles se degladiavam por besteira. Quando a torta ficou pronta, todos avançaram sobre ela sem pestanejar, igual animais, né? Então até isso, até o seu significado sagrado perante aquele caçador sumiu, perdeu o sentido, porque eles não passam, ou eles não passavam, ou sempre foram, né, construções humanas, construções de um inconsciente coletivo. Citando aqui o Carl Jung, né, que ele fala que a questão da mitologia é uma forma humana de poder entender a natureza, né? Ela sempre esteve ali dentro da alma humana, né, na representação dos seus arquétipos, mas era ali uma forma humana de poder representar, entender e se tranquilizar perante o caos da natureza. Como diz aqui o Pimenta no seu livro, cadê o livro? No seu livro, O Livro do Tempo, né? Ele fala também com a importância das mitologias como construtoras de tempo. Elas dão significado tanto para o início da vida como o fim da vida, né? E o Carl Jung, nesse seu livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, os dois livros vão estar nas referências bibliográficas aqui na descrição do vídeo, tá? O Carl Jung fala aqui na página 21 o seguinte:
desse livro, né? O fato é que as imagens arquetípicas têm um sentido a priori tão profundo que nunca questionamos seu sentido real. Por isso, os deuses morrem. Porque, de repente, descobrimos que eles nada significam. Que foram feitos pela mão do homem, de madeira ou pedra, puras inutilidades. Na verdade, o homem apenas descobriu que até então jamais havia pensado acerca de suas imagens. Ou seja, é uma forma do homem ali tentar entender o que está à sua volta, a natureza, os fenômenos naturais, né? E na hora que esses fenômenos naturais começam a ser descobertos cientificamente, né? Ou analisados, quando surge a ciência como forma de conhecimento e de entendimento do mundo, esses deuses morrem, porque não tem mais significado. Então foi ali o exato momento ali, né, onde ao mesmo tempo você tem aquela balbúrdia, né, das divindades, dos deuses, da orgia que acontece ali na hora, do assassinato, né, e da carnificina em cima de uma das deidades que estava lá, que é comida por outros, e também uma delas toca sobre a esposa dele, né, em vez de consolá-lo, em vez de ser ali um Deus ou uma figura sagrada que vai ali confortar a sua alma, né, ele perde a razão, ele perde literalmente a razão e começa a matar, ou a gente pode ter uma análise diferente, a razão ali aflora pela violência. E a violência acaba com os mitos. Tá? Bom, e a única coisa que sobra desses mitos, dessa mitologia, é a morte. Né? O único mito que ainda persiste, que não é o mito, que a gente ainda continua dando a ela uma corporificação, uma imagem, seja aquela imagem de filmes ou desenhos animados, né, daquela figura encapuzada com uma foice todo tamanho, ou aquela doce imagem do Neil Gaiman na história de Sandman, que é a irmã dele, a morte, é uma menina gótica, bonitinha, gente boa pra caramba. Então nós ainda temos essa tendência a dar, ou corporificar, né, por exemplo, a morte, né, dar a ela uma forma humana, né, antropomórfica, né, para tentar também entendê-la, né, sendo que a única verdade, a última verdade que a gente vai ter durante a vida vai ser a morte, porque a gente sabe que um dia a gente vai morrer, né. E engraçado é que essa HQ, se eu tivesse lido em 2019, eu ia ter literalmente uma outra leitura. Né? Como eu li em 2020, começo de 2021, se eu não me engano, que eu comprei ela, eu já tomei um susto, né? Porque o momento que eu li ela, o legal de uma obra aberta como essa é que ela vai depender muito do momento onde você vai ler, né? Pode ser que daqui a 10 anos, se eu ler de novo, se eu for ler ela de novo, eu vou ter uma outra leitura. Mas é muito, muito sintomático a gente pensar nesse momento, né, de forma crítica, a questão dos mitos, né? De como essa palavra caiu no gosto de uma claque extremista, né, que usa e abusa dela sem saber literalmente o significado dessa palavra e das razões simbólicas, psicológicas, históricas e sagradas que envolvem essa palavra, né? E ao mesmo tempo como que em volta dessa palavra, saída da boca dessas pessoas e quem ela representa, como em volta disso tudo tem uma áurea de morte, de destruição, né? Nós passamos os anos de 2020 e 2021 rodeados pela morte, né? Eu particularmente aqui em casa também tive nesse último semestre de 2021 também com a morte me rodeando, né? Até ela chegou e levou o meu gato, que estava doente, com câncer, e ele foi levado por ela agora.
Então, como a gente pensa na morte como um ser, como um ente, né? E na verdade não é nada disso, é só um fenômeno natural, algo natural de qualquer ser vivo nesse mundo, nessa natureza, nesse universo, que um dia vai ter fim, né? Bom, eu acho que é isso. Tentei ali, né? Se eu estraguei aqui essa história, espero que não tenha feito isso, para quem não leu ainda, mas quem lê vai perceber que a leitura dela é muito interessante pela forma com que ele deixa aberto várias questões, deixa em aberto, né, várias questões, né? É uma obra que não se fecha, né? Mesmo com a morte sendo aqui o fim dos mitos e do próprio caçador, né? Porque ele ia morrer porque estava velho, ele iria morrer porque poderia estar doente, ou ele iria morrer porque ele matou os mitos, e sem os mitos ele perdeu o sentido também da vida. É uma outra leitura possível, né? Então fica aí a dica. Silvestre, de Wagner William, publicado em 2019 pela Dark Side Books, né? A editora Dark Side Books, premiadíssima, com várias outras obras aí do Wagner William. Recomendo fortemente, muito para toda a arquitetada que está assistindo o canal, muito por conta da grafia também do desenho dele e de como o desenho dele conversa com a grafia do próprio texto. O texto e o desenho, texto e desenho são coisas inseparáveis. E o texto explica o desenho explica o texto, e o texto reflete o próprio desenho, a própria história que está sendo contada aqui. Recomendo, tá? Valeu, gente.